pesquisa permanente agora é a análise do capitalismo dependente com uma feição de capitalismo rentístico. As formas rentísticas de acumular riqueza, seja do capital comercial, do capital agrário, do capital bancário e do capital industrial, do que existe de capital industrial. Então está ocorrendo na América Latina, e de maneira muito clara, eu diria que o maior laboratório para ver isso é o Brasil, porque, lembra que eu disse aqui que em termos de desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento capitalista relativo do Brasil em relação aos demais países latino-americanos era aquele mais desenvolvido. Precisamente aqui é onde nós podemos ver com mais força esse fenômeno, que é a emergência, que é a aparição, que é o fortalecimento de características rentísticas da valorização do capital na periferia latino-americana. Isso está dado por um fenômeno que tem íntima relação com aquilo que se conheceu como neoliberalismo e que, em termos teóricos, nós podemos explicar da seguinte forma. O desenvolvimento capitalista está ordenado pela lei do valor em escala global. Essa lei do valor em escala global, ela naturalmente encontra um obstáculo, que é o Estado Nacional. O Estado, todo o Estado, toda a atuação do Estado implica em que o Estado, para dizer em termos mais, pode falsear a lei do valor. A lei do valor vem em escala global. Então, por exemplo, como Marx diria, os preços da China são aqueles que eliminam toda e qualquer muralha. Vem um preço de alguma mercadoria estratégica produzida na China, ela passa a ser uma referência para a produção dessa mercadoria em escala global. E os capitalistas, as multinacionais, as grandes empresas, os monopólios, precisamente se valem disso para ganhar mercados, abrir mercados, digamos, tirar o Estado, que significa que o Estado diminui impostos, que o Estado corta subsídios dos capitalistas nacionais, periféricos, etc., e os expõe à concorrência com aquele preço que vem de fora. É claro que nas condições atuais, isso é sempre assim, um preço que vem da China, por exemplo, nessas condições, diminuindo os impostos e ainda cortando os subsídios. Vocês pegarem hoje, por exemplo, peguem os jornais de hoje, o Meirelles eliminou, acho que 60 bilhões de subsídios e de renúncia fiscal para as empresas. Essas empresas, portanto, têm uma capacidade de competir com esse subsídio menor em relação às mercadorias que vêm de fora. Significa que esses preços que vêm aqui para liquidar com esses setores, vão estar muito mais expostos à concorrência e, portanto, vão sucumbir. Não há a menor dúvida que vão sucumbir. Não é algo que abrimos para ver o que vai dar. Não é o jogo que vai ter o Brasil e a Alemanha no ano que vem, lá em Munique. A gente não sabe o que vai dar. Claro que a gente tem um temor do que possa acontecer, mas a gente não sabe o que vai dar. No caso dessas medidas que o governo tomou hoje, e eu não estou defendendo que permanecesse como está, quero deixar muito claro, é que, na prática, ao tirar esses subsídios, os setores que ganhavam esses subsídios, se são multinacionais ou setores nacionais, vão estar muito mais expostos à concorrência internacional. Isso significa que, se esse é um processo mais ou menos permanente, ou eleva-se a produtividade do trabalho aqui dentro, ou sucumbe na concorrência e desaparece. Perde o mercado, não começa a vender, perde para o produto estrangeiro e liquida-se aqui não só a empresa que pode estar aqui, como o importador que traz produtos de fora, etc. Isso significa que aquele preço que vem lá da China, ele vai modulando a concorrência em escala global e modulando a concorrência nos países periféricos. Vai mostrando aqui qual é o índice de competitividade. Quem é que pode concorrer com isso? Ora, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando o Estado coloca subsídio, coloca imposto, o Estado está falseando a lei do valor, essa lei do valor que está circulando em escala global. Por isso que a função do Estado Nacional e de todo nacionalismo é absolutamente indispensável para quê? Para enfrentar o tema da lei do valor, em escala global. Para enfrentar o motor do capitalismo. O sentido último do capitalismo, que é precisamente a lei do valor, que é, enfim, vence aquele que tem maior produtividade do trabalho e que oferece um preço de uma mercadoria com menor quantidade de trabalho contida e, portanto,
etc, 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 etc. Bem, então o sistema funciona nesse sentido. O que foi o chamado neoliberalismo? O neoliberalismo era uma forma de enfraquecimento do Estado periférico em favor dos grandes monopólios. E na medida em que tirava a proteção de setores internos, ou através de impostos, ou tirava subsídios, ou concedia aqui para os capitalistas uma taxa de juros muito elevada, que o custo de dinheiro era muito caro, tudo isso complicava muitíssimo o capital nacional para concorrer com os capitais globais, mostrando como é que funciona o mecanismo. Então, na medida que veio a orientação das chamadas políticas neoliberais, elas eram, na verdade, por isso que eu digo que esse termo é muito ruim, porque o neoliberalismo era uma forma de diminuir o controle do Estado Nacional periférico latino-americano sobre algo fundamental, que é a criação da riqueza, e sobretudo algo que é muito mais importante: cria-se riqueza aqui e manter o valor aqui. Quando não tem dinheiro para contratar e fazer uma defensoria pública com 2.000 advogados, etc. e tal, é porque esse Estado está submetido a uma austeridade permanente, porque ele não pode, em última instância, controlar no Estado Nacional a riqueza. A riqueza é produzida aqui e necessariamente flui para fora. É aquele mecanismo que o Romário chamava transferência de valor. O neoliberalismo é aplicar a vigência da lei do valor. O mais produtivo submete aquele menos produtivo. Por isso tem um discurso aqui do liberalismo de direita que diz o seguinte: não vale a pena proteger capitalistas incompetentes. Ele diz, bom, tem um capitalista incompetente aqui, que bom que vem um preço da China. Primeiro, porque atende ao consumidor. Percebe? O idiota não é idiota, é um safado mesmo. Ele sabe que é assim, ele diz, a mercadoria vai chegar para você aqui, você que é consumidor e que é punido por formas de protecionismo, etc. Você, não é o Estado, a economia, é você, agora é você. Você pode adquirir um computador que não vai pesar 5 quilos e tem uma memória muito maior, etc. e tal, e não vai estar submetido a esse, como é que o Collor chamava os carros brasileiros? Essas carroças que estão aqui. Muito melhor, abre tudo, que vem os preços internacionais, vem as mercadorias internacionais, etc. e tal. Isso implica em dois movimentos. É claro que vem um produto mais barato, em escala global, vem para cá, e é claro que isso tem efeitos tremendos. Primeiro, se são empresas nacionais, são empresas que vão desaparecer, porque não podem competir. Segundo, é claro que esses preços vão chegar aqui, e vão chegar com um preço muito baixo. E no começo eles são muito baixos mesmo. E é claro que depois que eles começam a controlar o mercado, eles começam a fazer uma administração monopólica dos mercados. E podem elevar o preço arbitrariamente sem nenhum mecanismo de concorrência. De qualquer forma, isso é o mais visível, do ponto de vista, digamos assim, de uma teoria do consumidor e etc., que os consumidores podem se beneficiar. Mas é algo da economia política muito mais importante e estratégico. A riqueza está sendo criada aqui. A ciência e tecnologia que está sendo colocada ali é uma ciência e tecnologia produzida nacionalmente. E mais importante, a riqueza criada aqui é uma riqueza que fica para ser reinvestida ou é uma riqueza que flui para fora sob a forma de dividendos, royalties, lucros, etc, etc, etc. Então, a vigência da lei do valor, a diminuição da capacidade do Estado em controlar, em falsear a violência da lei do valor, que é o mais competitivo diante do menos competitivo, ela tem essa virtude e ela tem essas consequências. Então, aí se coloca um problema que é o seguinte: é claro que isso tem que estar, numa economia de tipo capitalista, tem que estar sendo observado que existe a China e que existem as multinacionais na Europa e as multinacionais nos Estados Unidos. E que elas têm uma capacidade de competir gigantesca. Mas isso não vem por algo que a empresa lá, numa teoria de empresa, faz. Nós podemos colocar claramente o seguinte: imagine a abundância de crédito nos Estados Unidos ou na Europa, como um fator decisivo da taxa de investimento das empresas lá. E como o crédito é caro e, entre aspas, escasso para as empresas aqui, sobretudo aquelas que não podem acessar ao crédito do BNDES, etc. e tal. Quando vão competir, é claro que é uma competitividade desigual já de raiz.
E não tem como. Esses mecanismos todos são mecanismos destinados a colocar em vigência a lei do valor e derrubar todas as resistências nacionais e criar uma economia que é cada vez mais mundializada, efetivamente, a partir de cadeias do valor que são mundializadas, especialmente controlada pelas multinacionais e sem a intervenção do Estado nesse sentido. É claro que vamos dissipar aqui outra, é claro que o Estado pode intervir colocando um imposto e pode intervir também tirando o imposto. Então, vamos precisar aqui. Não existe capitalismo sem Estado. Por isso, quando os liberais dizem, vamos tirar o Estado da economia, eu sempre digo assim, vamos tirar, porque o capitalismo cai no outro dia. Eu topo. Tirar o Estado da economia e o capitalismo desaba no outro dia. Mas o que eles estão falando é assim, quando o Estado deixa de produzir, vende uma Eletrobras, por exemplo, ou vende uma companhia do Vale do Rio Doce, uma empresa estatal qualquer, vamos supor, eles dizem, bom, isso é muito bom porque não é função do Estado fazer isso. Não, é função. Não existe uma função que o Estado faça e outra que ele não faça. O Estado faz de acordo com o jogo das classes, de acordo com as circunstâncias que aparecem aqui e acolá e que vão mudando ao longo do tempo. Não existe uma receita que o Estado faz. A única receita é que o Estado está a favor dos capitalistas, inexoravelmente. Na política de subsídios, na política de impostos, na política tributária, na política monetária, na política cambial, na política social. A Previdência Social não foi criada por caridade. A Previdência Social foi criada para montar uma força de trabalho capaz de ir para a fábrica e no outro dia voltar em saúde plena para voltar à fábrica. Não foi porque vocês precisam se aposentar. Vocês morram. É isso que o capital quer, que vocês morram. Agora, vocês não podem morrer se vocês vão para a fábrica dele. Então tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter treinamento. É para isso, não é uma conquista civilizatória da humanidade. É claro, isso significa que o capital faz algumas coisas, tem que fazer. Tem que fazer porque tem um valor de uso para ele. E sobretudo tem um valor de troca muito importante. Daí que ele cria instituições. Não cria instituições porque eles estão tomados com o espírito do iluminismo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma posição muito pragmática. Precisamos de força de trabalho treinada, então precisamos criar universidades públicas. Precisamos ter força de trabalho sadia, então... Sadia? Sã. E então vamos criar a Previdência Social. Precisamos padrão de reprodução da força de trabalho, é para isso que existe. É para isso que existe universidade, previdência, escolas, institutos federais de educação, é para isso que existe tudo. FINEP, é para isso que a CAPES, é para isso que existe. Então, no desenvolvimento capitalista, nos últimos anos, isso que se chamou neoliberalismo foi submeter os capitalistas nacionais à vigência da lei do valor, com o objetivo claro, aprofundar a internacionalização da economia. Era tão claro isso, que nos processos, alguns processos de privatização na América Latina, as empresas foram compradas por companhias estatais europeias. Não era o problema de ser gerida pelo Estado. Era o problema de que aqui era estatal e precisava ser estrangeiro. Supostamente com o argumento de que o Estado latino-americano não podia ter uma taxa de investimento necessária para manter a Varig, a Transbrasil, para dar um exemplo, ou as linhas aéreas da Argentina, ou as mexicanas, enfim, todo esse amplo processo de privatização. Teve um autor que mostrou num estudo pontual como as privatizações na América Latina, as empresas estatais espanholas compraram horrores aqui. Então mostrava que não era um problema de ser administrado pelo Estado ou por um capitalista privado. Era o problema de ser nacional ou estrangeiro. E esse nacional estrangeiro está intimamente vinculado com a produção de riqueza e a manutenção da riqueza aqui. A política chamada neoliberal, ela, portanto, criava um mecanismo de aceleração da transferência de valor criada aqui para os centros metropolitanos. Muito mais. Na medida em que essa transferência é mais poupuda, é mais nutrida, ela também demanda da economia latino-americana, na medida que aqui se transfere valor, aparece um fenômeno que é o país latino-americano precisa de capital externo. Então a gente aprendeu desde lá atrás, dos primeiros escritos de Gunder Frank, de por que a economia latino-americana necessita do capital externo. Porque ela se transformou numa economia exportadora
líquida de capitais, quer dizer, entre aquilo que entra e aquilo que sai, é enorme. Os relatórios da CEPAL estão aí para provar como a América Latina se transformou durante a década de 80, durante a década de 90, numa região, numa economia que exporta capital.